Esse carteiro aqui não tinha família, não tinha namorada e a sua vida era muito monótona. Até que um dia uma garota leu a sua mão e ali ela revelou ao protagonista que ele encontraria uma mulher que ficaria com ele pra vida inteira. Acontece que ele encontrou, era uma mulher bonita, mas essa mulher trouxe mais problemas do que ele poderia imaginar. É claro que se vocês gostarem dessa obra, comentem aqui que eu preciso saber o que vocês acharam. Mete aquela bala no like e isso também vai me ajudar a perceber que vocês gostaram. Lembrando que o servidor do Discord tá aqui na descrição, eu coloco o nome do Manhwa lá no canal de texto escrito Obras e Manhwas. E é claro, vamos bater a nossa meta de 100 mil inscritos, rapaziada. Se inscreve, ativa o sininho e agora aproveitem o vídeo. Em uma mansão protegida pra caramba, sério, tinha um número impressionantíssimo de guardas espalhados por todo aquele lugar. Lugar esse que estava quase todo coberto para impedir a entrada de invasores, bem como possíveis bandidos que poderiam atacar a qualquer instante. Todo mundo tinha que estar em alerta. Nesse lugar, uma garota chamada Jiang Min, juntamente com o garoto Pa Shan, conversavam bem preocupados sobre talvez precisarem saírem daquele lugar o mais rápido possível. Afinal, eles sentiam que a qualquer momento mesmo, tudo poderia ir a ruínas com os bandidos invadindo ali. O rapaz, no entanto, demonstrava uma confiança fora do comum. Afinal, ele até estava tentando convencer a garota que ela podia ficar tranquila curtindo o rolê, já que eles só estavam cuidando de uma pequena ganguezinha de assassinos e que não era lá aquelas coisas. Afinal, já enfrentaram coisas maiores e também não representavam uma ameaça real. O coitado ainda acreditava que era temido por literalmente todos no sudeste asiático. Porém, de repente, uma figura misteriosa acabou surgindo ali por perto deles. Era uma garota que utilizava uma máscara com duas armas empunhadas. Aliás, vale ressaltar que uma delas estava apontada diretamente para a cabeça do coitado de Pa Shan. Surpresos, os dois ficaram chocados ao perceberem que mesmo estando rodeados de guardas e também segurança para tudo quanto é lado, o assassino ainda assim conseguiria entrar no quarto deles e sem nenhum esforço, aparentemente, né? A triste realidade é que mesmo sendo bem treinados e incrivelmente habilidosos, os guardas não foram capazes nem de chegar perto de impedir essa assassina de entrar ali. Depois disso, a mesma acabou atirando um cartão que indicava a eliminação do alvo que deveria acontecer logo após a leitura desse tal cartão. Determinada garota mascarada se preparou e disparou diretamente contra a cabeça de Pa Shan, eliminando ele. Mas o ato não passou ileso, pois após o tiro, ela foi tomada por uma dor intensa que a fez gritar de uma forma completamente desesperada. Em seguida, a garota do mal se preparou para mandar Jiang Min para o saco da bolacha. E estava prestes a atirar sim, mas nesse momento alguém acabou interceptando tudo, fazendo com que o tiro voltasse pela culatra. Rapidamente o intruso percebeu que um atirador estava próximo e Jiang Min, tentando sobreviver, pegou sua própria arma e começou a disparar sem parar, movida pelo instinto de sobrevivência, mas infelizmente, apesar dos inúmeros tiros, ela não conseguiu acertar, pois a assassina tinha uma agilidade surpreendentemente muito boa e conseguia desviar de todos os disparos. Para escapar da situação, a garota mascarada saltou pela janela, pois sabia que um erro ali com certeza seria fatal. Por fim, ficou claro que havia de fato um atirador posicionado em uma colina próxima que mirou e disparou na garota mascarada, completando a missão com toda a pompa. Satisfeito com o resultado, o atirador entendeu que a sua missão estava concluída e que a isca havia sido descartada agora no lixo. Pouco tempo depois, agora, na cidade costeira do sul da Ásia, a noite havia chegado. Várias pessoas passeavam pelo mercado em busca de diversão e também alguma coisa para papar. Grupos de jovens se reuniam para beber e relaxar um pouco após um longo dia de trabalho, e entre eles estava Nin, que se juntou à conversa enquanto outros bebiam. Contudo, um dos jovens recusou-se a beber álcool, que intrigou um dos colegas que não entendia a razão daquela recusa. Esse rapaz, que antes era um dos melhores da escola, agora trabalhava como um mensageiro. E para ele isso não importava tanto, pois considerava o trabalho apenas um meio para sobreviver e ganhar uma graninha ali, sem se preocupar em tentar ter alguma outra profissão que pagasse mais ou coisa do tipo. No entanto, para um colega, o trabalho e a posição social importavam demais, pois na visão dele a sociedade em que viviam era dura e hierárquica. Uma vez estabelecida uma hierarquia, era quase impossível mudá-la. Por isso, quando você tinha oportunidade, segundo esse rapaz, tinha que agarrá-la. Mas ele tá certo, viu? A discussão foi interrompida quando o outro companheiro se aproximou, pedindo que ele tentasse prever o seu destino, elevando a conversa para um novo rumo. Depois de um momento de hesitação, a garota finalmente aceitou o pedido e pediu a Gino para apertar a sua mão. No entanto, em vez de continuar o papo como costumava fazer, ela só esperava sua gratidão. E ao observar a mão do garoto, ela percebeu que no futuro próximo, Gino se daria muito bem e na vida como um todo, e que um encontro romântico estava prestes a acontecer, também entregando uma parceira para o cara. O que também não era uma má notícia para o cara, não é não? Enquanto continuava fazendo a leitura da mão, a garota começou a perceber algo inusitado e ficou intrigada com o que estava vendo. Subitamente, Jin-Gyu se levantou e começou a sair, pedindo que a garota esperasse. Ninguém ao redor entendeu para onde ele estava indo, mas logo ficou claro que ele se aproximou de um ladrão que havia acabado
acabado de roubar a carteira de um pedestre. Olhando diretamente para aquele malfeitor, ele perguntou se aquele tipo de vida realmente satisfazia ele de verdade, sabe? Se esse tipo de pessoa desprezível. Surpreso, o ladrão ficou desconcertado e quis saber quem era aquele rapaz misterioso que tentava, bater de frente contra ele. Jin-Gyu, no entanto, apenas exigiu a devolução do dinheiro, prometendo que se ele cooperasse, talvez não chamasse a polícia e não arrebentasse ele com toda a pompa. Mas o criminoso, sacando a sua faca, ordenou que o garoto fosse embora, dizendo que se ele corresse para sua mãe, ele não machucaria, usando sua habilidade e agilidade então. Jin-Gyu rapidamente interceptou a mão do ladrão e tomou a faca dele, mobilizando ele com toda a força, e ainda percebeu que o bandido não temia a polícia, mas também não gostava de se envolver com ela. Sabendo disso, o garoto decidiu resolver a situação à sua maneira, e então bateu com toda a força no rosto do ladrão contra o chão, deixando ele atordoado e com uma dor intensa pela força do golpe. Vendo que Jin-Gyu estava determinado a dar uma lição ao criminoso, este tentou evitar um segundo golpe, implorando para que não o machucassem mais, pois a dor já era insuportável, tadinho. Nesse momento, os amigos de Jin-Gyu se haviam observado tudo de longe e começaram-se a se aproximar, surpresos e impressionados com a habilidade dele de derrotar um bandido tão temido, mesmo sendo apenas um mensageiro, um cara do correio, coisa do tipo. Mais tarde os eventos agora, na delegacia, o criminoso pedia desculpas ao policial, prometendo que ele jamais iria causar problemas de novo, até mesmo sugerindo que numa próxima vez convidaria o policial para tomar um drink, comer um pouco. Após essa conversa, o ladrão foi liberado sem qualquer punição, o que deixou Jin-Gyu surpreso e frustrado. Ele observou incrédulo que o sistema policial parecia ineficaz diante dos criminosos como aquele. A situação ficou ainda mais intrigante quando o bandido, ao ser liberado, acenou para Jin-Gyu, comentando que eles ainda se encontrariam no futuro e resolveriam essa conversa de uma forma mais direta ali no tete-a-tete. Preocupado com a possibilidade de uma retaliação ou de uma vingança, um dos amigos de Jin-Gyu aconselhou a tomar cuidado, pois todos entenderam que aquele criminoso logo iria se voltar e tentar se vingar do cara ali, Refletindo sobre tudo que havia acontecido, Jin-Gyu compreendeu que naquela época não havia uma justiça real, e os vilões e os bandidos não eram enviados para a prisão. Ué, você tá morando no Brasil? O que fazia ele perceber o quão difícil era lutar pela justiça em uma sociedade que parecia proteger quem estava do lado errado da lei. Eu acho que você tá no Brasil, comentem aí, rapaziada, o que vocês acham? A garota misteriosa foi capturada e parecia querer destruir todo ao seu redor, e de repente conseguia enxergar o futuro de Jin-Gyu. Tudo que via era uma névoa sombria e sangrenta, e ele alertou para tomar cuidado, mas Jin-Gyu achou graça nas palavras, agradecendo aos amigos por todo o apoio. Com o gesto, ele se despediu deles e ainda pedindo que não se preocupassem, pois tudo ficaria bem. Antes de ir embora, ainda aconselhou a garota a parar de fazer previsões para os outros, pois talvez assim pudessem evitar mais problemas como esse, e pouco depois, Jin-Gyu se encontrou em uma estrada, caminhando sobre uma chuva muito forte. Enquanto andava, alguma coisa chamou a sua atenção, e ao se aproximar de algumas latinhas de lixo, ele viu uma cena inesperada. Era uma garota misteriosa e ferida, aparentemente uma assassina ou uma espiã, coisa do tipo. Naquele momento ele se lembrou de que a amiga havia dito sobre ele ter sorte com mulheres no futuro, que ele encontraria uma parceira, e se perguntou se era esse o caso. Ao examinar mais de perto, ele percebeu que a garota estava segurando uma foto de um empresário famoso, o que deixava claro que ela estava em sérios apuros. Observando o estado dela, o Jin-Gyu considerou fingir que não a conhecia, mas assim que tocou nela, algo fez entender que ela precisava de uma ajuda urgente, era agora ou nunca. Nesse instante, a garota acabou por levantar a cabeça, sentindo que alguém estava próximo, e rapidamente ela sacou uma arma, ameaçando Jin-Gyu, acreditando que ele representava um perigo, mas ele insistiu que não queria machucá-la e que poderia sim ajudá-la. A garota mascarada, cética, disse que não daria nada em troca de sua ajuda e que ele teria de agir de uma forma altruísta. Jin-Gyu, sorrindo, respondeu que não havia tempo para explicações ou coisa do tipo, colocou o boné dizendo que se ela quisesse sobreviver, deveria fazer o que ele mandasse agora, afinal, quem estava em apuros era ela e não ele, Sem perder tempo, eles correram até o carro do rapaz que estava estacionado bem pertinho dali para escapar. Jin-Gyu pediu que a garota tivesse paciência e se escondesse em uma lata de lixo enquanto ele verificava a área para garantir que ninguém tivesse visto ele ou notado eles. Logo ele percebeu um grupo de homens internos pretos que pareciam agentes secretos ou coisa do tipo, sondando a área e se comunicando por via rádio, que a busca não havia dado resultados algum, e também um jovem que parecia ser um catador de lixo caminhou calmamente pelos homens, sem demonstrar preocupação, embora todo mundo tivesse armado ali. O comportamento relaxado daquele catador chamou a atenção dos agentes, pois era incomum que alguém agisse assim, uma situação de perigo, afinal tava geral armado com um rifle e o cara passou de boa, não faz sentido, Enquanto isso, Jin-Gyu e a garota estavam quase conseguindo fugir, porém de repente, um dos homens apontou uma arma e disparou contra o jovem. Ele percebeu tarde demais que a sua atitude tranquila havia levantado suspeitas e fala sério, rapazinho? Um dos agentes abriu fogo, acertando várias vezes a lata de lixo onde a garota estava escondida, e ela saltou de lá de uma forma muito rápida, sacando as suas pistolas lá ele e atirando contra os agentes que ousavam ameaçar a sua vida.
A garota conseguiu derrubar um dos agressores com a maior facilidade, enquanto Jin-Gyu se escondia através de uma lata de lixo para evitar ser atingido por acidente. O outro agente começou a atirar tentando eliminar a assassina enviada para atacar seu chefe, e mesmo assim a garota não recuou, disparando de volta e fazendo o possível para proteger a sua vida e a do garoto que tinha salvado a dela. Alguns segundos depois, Jin-Gyu subiu em uma motocicleta, percebendo a situação que estava ficando crítica e sabia que precisava escapar dali rapidamente para se manterem seguros. Enquanto o confronto continuava ao fundo, com os caras atirando igual malucos. Jin-Gyu acelerava a motocicleta, instruindo a garota misteriosa a entrar no quarto para que pudessem fugir de uma forma rápida. Eles dirigiram em alta velocidade, tentando manter distância dos agentes de terno que os perseguiam, e atiravam no trailer, na esperança de talvez acertar o alvo. Corajosa, a garota continuava revidando com precisão, disparando as suas duas pistolas contra os perseguidores e tentando eliminar cada um deles. Foi então que percebeu que vários tiros haviam perfurado a estrutura do trailer, causando danos, digamos que significativos, rapaziada. O garoto tomou uma decisão ousada e, usando seu pé, ele arrombou a porta para conseguir uma posição melhor para atirar, e com uma habilidade mais do que impressionante, quebrou uma janela do trailer, continuando a disparar de lá. Além das pistolas, ele também tinha um dispositivo que podia lançar explosivos, o qual ele mesmo usou para criar uma explosão potente. A explosão os ajudou a escapar, criando uma cortina de fumaça que impediu os agentes de seguirem em direção exata que estavam tomando. Diante do caos, os agentes logo perceberam que não conseguiriam alcançar aquele alvo, e enquanto avaliavam o lugar do confronto, um dos agentes mais experientes destacou que precisavam ter certeza de que os seus inimigos não haviam deixado nenhuma pista. Foi então que um dos agentes encontrou um boné com o nome de uma empresa escrito, que poderia ser uma pista útil para rastrear Jin-Gyu e também a garota que estava fugindo junto com o garoto. Após a fuga, Jin-Gyu, exausto, parou a motocicleta e pediu que a sua companheira saísse do lugar, onde, no entanto, notou que ela não estava reagindo. Ao verificar, o garoto descobriu uma cena terrível. A garota, que lutou bravamente contra os inimigos, havia sucumbido aos ferimentos e já nem podia mais lutar. Ele ficou em choque, sem acreditar no que estava acontecendo, e enquanto isso, na mansão onde a história começou, lá com o casal, um dos investigadores questionava a viúva, tentando saber se Yang Min havia visto o rosto da assassino, sabe-se lá o que era, E ela ainda explicou que tudo ocorreu rápido demais e que não teve nem chance de ver o rosto da pessoa. Se tivesse qualquer informação que fosse relevante, certamente ela compartilharia, e ela disse isso com toda a pompa. Os agentes especiais estavam empenhados em vingar Pachan, que havia colaborado com eles em muitas situações, e ao se despedir do falecido marido, Yang Min pediu que os agentes saíssem, pois ela queria ficar sozinha para refletir, Pô, coitada, ficou traumatizada. Mais tarde, um servo se aproximou e relatou que o Tao Ino havia sido salvo por um companheiro, mas Yang Min, ciente de que o inimigo era mais perigoso do que imaginavam, pediu que fosse deixado com Kuro. O servo, nervoso, prometeu anotar essa recomendação e se comunicou com os agentes que tentavam, sem sucesso, vingar Pachan. Yang Min, ao se curvar diante do corpo do seu ex-marido, agora, sabe-se lá, declarou que os agentes teriam outra chance de corrigir os seus erros, e ali, olhando nos olhos, olhando pro corpo do cara, prometeu vingança. Jin-Gyu, por outro lado, se preocupava com o fato de que o seu boné havia ficado para trás e que a van de entrega agora estava danificada, o que facilitava também a sua localização pelos servos daquele cara que estava perseguindo a garota, aquele monte de brutamonte armado. Ele sabia que logo eles iriam rastrear cada ponto de entrega da cidade para encontrar o assistente do assassino juntamente com o assassino. E assim, ao chegar a uma empresa de entrega, ele decidiu se esconder o máximo possível e também, para agilizar a sua fuga, trocou para outra van de entrega. Enquanto realizava essa troca, Jin-Gyu avistou uma motocicleta e decidiu usá-la para fugir. Ele rapidamente conectou os fios para ligar o veículo e, ao fazer isso, notou um bilhete preso à alça da motocicleta, pendurado por um tipo de corda. Curioso, ele pegou o bilhete e, ao lê-lo, sentiu o peso de que havia vivido até ali. O conteúdo do bilhete parecia revelar uma pista crucial sobre os seus inimigos, algo que ele sabia que poderia custar caro, mas que também traria a esperança de uma nova direção em busca por respostas. Jin-Gyu decidiu que a melhor forma de se proteger seria adotar uma postura mais implacável, embora ele não desejasse se tornar um vilão igual aos assassinos que ele havia enfrentado há pouco. Ele sabia que agora qualquer passo em falso poderia atrair inimigos até ele. Algumas horas depois, enquanto tudo parecia calmo, já na sua casa, o companheiro de Jing bocejava prestes a se deitar quando ouviu uma batida na porta. Era Jin-Gyu, que vinha pedir ajuda para cuidar de uma garota misteriosa, e ao entrar, ele se desculpou pela hora tardia, mas precisava da ajuda do amigo para deixar algo na estação, e como um agradecimento prometeu que retribuiria o favor outro. Enquanto conversavam, Jin-Gyu aproveitou para perguntar sobre o estado de saúde da garota e, para sua surpresa, ela estava viva, embora com vários ferimentos, sendo que apenas um deles era realmente grave. Apesar de ainda estar inconsciente, a sua vida não estava mais em risco, mas precisaria de cuidados e remédios, e o ex-companheiro cuidadoso até entregou uma lista de medicamentos que Jin-Gyu poderia comprar para ajudá-la na recuperação corporal e mental também.
Surpreso com a dedicação de sua amiga, Jin-Gyu soube que ela tinha habilidades médicas excepcionais, quase que profissionais e lendárias. E essas palavras, no entanto, incomodaram o cara, que confirmou conhecer o remédio muito melhor e curioso perguntou a Jin-Gyu qual era a relação dele com aquela garota misteriosa. Alarmado, ele queria saber se eles eram apenas amigos ou namorados, e Jin-Gyu, segurando a garota pelos ombros e tentando acalmá-la, explicou, mas ficou claro que não esperava que o cara demonstrasse tanto interesse pela garota misteriosa sobrevivente. Enquanto isso, esta tal garota permanecia completamente inconsciente devido à medicação que havia tomado, e flashes da sua vida passada começaram a passar em seus sonhos agora, nos quais ela enfrentava vários oponentes, e essa avalanche de lembranças a fez acordar repentinamente, tomada por uma dor intensa. Já a garota de Jin-Gyu, irritada, começou a repreendê-lo, pois esperava algo completamente diferente de uma atitude dele. Jin-Gyu, tentando acalmar a situação, a convidou para jantar algum dia, o que deixou ela encantada, mal conseguindo esconder a emoção. Mesmo assim, antes que percebesse, ela já estava sendo colocada em um táxi para voltar para sua casa, ainda corada de vergonha, mas também furiosa, pois ninguém jamais tratou ela daquela forma como o protagonista tinha tratado, como uma indiferença. Sentindo-se um pouco culpado por ter despertado sentimentos na garota e reconhecendo que talvez não merecesse sua amizade ou até mesmo seu amor, Jin-Gyu entrou na casa e foi checar a garota misteriosa de novo para ver se ela estava bem. Ela ainda estava inconsciente, então ele aproveitou para observar o seu equipamento, tentando entender as tecnologias que o traje dela possuía. Fascinado, ele examinava cada detalhe do traje, determinado a compreender melhor as ferramentas de combate que ele trazia consigo. No momento, a garota misteriosa, com a ajuda do seu equipamento, conseguiu observar o jovem que havia resgatado, e ela demonstrava um interesse crescente nele, enquanto Jin-Gyu, curioso, tentou espiar por baixo da máscara dela e pedindo para ter a chance de ver o seu rosto de verdade para saber com quem é que ele estava lidando. De repente, um clique foi ouvido e a máscara da garota desapareceu. Em seguida, ela perguntou se ele achava que estava bem, e no instante seguinte, Jin-Gyu foi lançado contra a parede a uma velocidade impressionante, rapaziada, pois a garota, irritada com o comportamento dele, chutou ele no estômago com toda a pompa. Sentindo a dor do impacto, Jin-Gyu pediu para que ela esperasse, lembrando ela de que ele havia salvado a sua vida e nunca ameaçou ou fez coisa do tipo. No entanto, a garota manteve uma postura defensiva, como se não levasse ele a sério, e Jin-Gyu exclamou que praticava Kung Fu e que saberia se defender. Porém, ele percebeu que ela não parecia impressionada e nem amedrontada com essa palavra. A interação terminou ali e os acontecimentos continuaram no dia seguinte, e o prota decidiu ir à farmácia para comprar alguns remédios que fossem necessários para talvez ajudar na recuperação da garota. Enquanto pagava uma grande quantidade de medicamentos, ele refletia que parecia estar amaldiçoado ultimamente, pois os inimigos sempre o perseguiam ou tentavam controlar a sua empresa. Bom, ele estava sempre se lascando, em outras palavras. Nesse instante, recebeu uma nova mensagem no seu smartphone, e era do seu parceiro, que o avisava de um grupo de bandidos que estava atrás dele e que ele deveria se manter fora da empresa nos últimos dias, para que evitasse que alguma coisa acontecesse com ele. Logo, ele soube que diversos homens armados tinham invadido o lugar, interrogando brutalmente um dos funcionários para tentar descobrir o paradeiro da garota. Irritado, o bandido-chefe ordenou que os seus comparsas destruíssem tudo naquele escritório, já que não conseguiam encontrar o que eles estavam querendo. Parece eu quando tô buscando um carregador, rapaziada. Taca a mesa pra cima e é isso aí. Indignado, Jin-Gyu decidiu ir até o escritório da empresa de entregas para lidar com a situação ele mesmo. Ao chegar, confrontou um dos bandidos conhecido como Narizinho, que ficaria furioso com a ousadia de Jin-Gyu. Usando a sua força e habilidade, Jin neutralizou rapidamente dois dos capangas que estavam próximos. Em tom calmo, ele ainda ironizou, dizendo que já sabia que o bandido sentia sua falta, já que estava buscando tanto assim por ele. Em questão de minutos, o escritório foi tomado pelo som de gritos e também de golpes, enquanto Jin-Gyu derrotava os agressores. Quando a situação acabou por se acalmar, o chefe do escritório agradeceu ao prota por ter lidado com os bandidos em um momento tão crítico para a empresa e para eles. Para o líder do grupo de bandidos, tudo isso foi muito humilhante, pois ele havia sido derrotado diante dos seus próprios companheiros por um garoto bem nada a ver. E o prota então se dirigiu ao bandido caído e deu-lhe uma última advertência, olhando diretamente no fundo dos seus olhos. O bandido, ao encarar o olhar do protagonista, percebeu algo assustador. Aquele era o mesmo olhar frio e implacável reservado aos criminosos mais temidos de todas as prisões. Era claro para ele que Jin-Gyu era alguém perigoso, alguém a ser evitado a qualquer custo, e apontando para a porta, Jin-Gyu disse calmamente que seria melhor que eles saíssem e nunca mais voltassem. O bandido, tentando salvar o pouco de dignidade que lhe restava, forçou um sorriso e se desculpou, admitindo que tinha sido um erro enfrentar alguém que fosse tão poderoso. Do lado de fora, o parceiro de Jin-Gyu observava os bandidos irem embora, convencido de que eles não retornariam, temendo represálias ou coisa do tipo. Após refletir por um tempo, Jin-Gyu tomou uma decisão inesperada e avisou o Sr. Juan, o chefe da empresa, que iria deixá-la. Essa decisão pegou o Sr. Juan de surpresa, que não entendeu o motivo da partida repentina de Jin-Gyu, sem conseguir explicar claramente, e Jin-Gyu se disse apenas que precisava ir, sabendo que ele nunca mais poderia retornar. Trabalhando nessa empresa, Jin-Gyu instruiu o chefe caso alguém viesse procurá-lo, afirmando que não conhecia. O chefe de imediato imaginou que Jin-Gyu estava em
problemas por causa de alguns bandidos e tentou até mesmo tranquilizá-lo, dizendo para não se preocupar com eles, e o prota no entanto explicou que o tio dele não precisava procurar justificativas, ele precisava fingir que nunca conheceu alguém como Jin-gyu e manter toda a distância possível. Em silêncio, o chefe observou Jin-gyu partir e refletiu sobre como um jovem tão talentoso e inteligente poderia estar envolvido em uma situação tão complicada desse jeito. De repente, o chefe percebeu que alguém estava se aproximando por trás lá ele. Logo descobriu-se que eram pessoas que se apresentavam como agentes da associação postal, alegando que estavam ali para inspecionar a situação do correio. Enquanto isso, escondidos nos arbustos, alguns dos bandidos conversaram com o chefe do grupo, discutindo a necessidade de sair daquela cidade. Eles admitiam que aquele pirralho era mais forte do que previam, que seria complicado para lidar com ele. O chefe dos bandidos tirou um frasco de remédio do bolso, mostrando aos demais que comentando talvez que Jin-Yu tivesse alguma fraqueza que eles poderiam talvez explorar, mas não era certeza. Ele acreditava que com o uso adequado daquele remédio conseguiriam finalmente derrotar Jin-Yu e se vingar dele, e para isso era necessário contatar um oficial e explicar o plano, deixando claro que tinha uma tarefa muito mais do que importante para cumprir. Mais tarde, de volta ao apartamento, Jin-Gyu entrou em casa com os remédios para cuidar da garota misteriosa que ele havia salvo recentemente. Ele deixou os medicamentos na mesa da cabeceira, planejando conversar com ela antes de oferecer o remédio. No entanto, percebeu que a garota não estava mais na cama e por um momento achou que tivesse fugido. Na verdade, a garota estava bem perto, escondida como se fosse uma ninja, observando cada movimento para garantir que não havia perigo e que o prota realmente queria o seu bem. Subitamente, a garota sacou uma espada e ameaçou Jin-Gyu, comentando que ele era um bom rapaz e que havia sido muito difícil para ela esperar literalmente todo esse tempo. Logo depois, ela já estava devorando toda a comida que o prota trouxera, deixando claro que não dividiria nada com ele, apesar de ele tê-la resgatado e ajudado. Em uma atitude de provocação, a garota começou a zombar do prota, humilhando ele apesar de todo o esforço que o garoto fez para ajudá-lo, né? Afinal, o coitado se envolveu até numa guerra, rapaziada. No calor do momento, ela tirou uma bala que passou perigosamente perto do prota e apesar do comportamento agressivo dela, o nosso herói tentou argumentar, rapaziada, alertando que os inimigos poderiam aparecer a qualquer momento e que ela precisava ir embora o mais rápido possível. No entanto, a garota ainda ignorou o aviso e em vez disso, apontou uma arma diretamente para o prota, insinuando que talvez ele fosse o único que morreria em breve e não ela. Rapaz, que mulher chato, tinha metido o pé nela já, rapaziada. Confuso e assustado, o protagonista não entendia por que a garota estava agindo daquela forma, já que ele tinha salvo ela e esperado que usasse uma regra de honra, né? Até mesmo entre os assassinos, talvez isso deveria existir. Mas a garota, sendo uma assassina impiedosa, parecia estar cansada do jogo e decidiu se despedir do prota de uma forma definitiva. Ela começou a puxar o gatilho com a intenção de atirar enquanto Jin-Gyu, em pânico, gritou para que ela parasse, pois havia outro alvo bem próximo deles e, bom, ela se arrependeria. A poucos milímetros dele, depois de um momento, ele estaria prestes a puxar o gatilho contra si mesmo, pois colecionava os seus pensamentos, embora Jin-Gyu tivesse mentido incontáveis vezes ao longo da vida, algo que já era quase um hábito para ele. Poucos instantes o jovem ficou em silêncio enquanto a garota conseguia se manter firme e ele não suportou aquela tensão e acabou acertando o garoto com a arma, talvez porque parecia que ele estava prestes a dizer uma coisa importante ou coisa do tipo. O herói então questionou o assassino se ele acreditava no destino ou se alguma vez tinha pensado sobre isso, de uma forma muito sincera, sabe, do fundo do coração. Aquelas palavras fizeram o garoto desabar em lágrimas e explicou que acreditava que aquele era um encontro especial, mas quando imagina a garota enfrentando aqueles homens armados, seu coração se parte. Ele não queria carregar a culpa de perder tempo sem conseguir nada, afinal a vida é muito curta e ele queria tornar cada momento inesquecível e aproveitar cada minutinho da sua vida. Por isso ele pediu uma chance para ajudar a garota, não importa para ele se ela era uma fora da lei ou até mesmo uma assassina, ele só queria fazer o certo. Ele tinha se formado em 2 áreas pela Universidade Real e se fosse preciso abandonar aquele talento que fosse, resolveu dar essa oportunidade, mas ao mesmo tempo lhe entregou a possibilidade de ela disparar contra ele se desejasse. Ela sentiu uma pontada de desagrado com aquelas palavras, ainda que no fundo também admirassem a coragem do protagonista. Mas ela não era um troféu e não podia ser enganada tão facilmente e ele apontou a arma para a cabeça dela pressionando o gatilho. Para sua surpresa geral, a arma estava descarregada naquele mesmo instante e ele a devolveu para a garota, rindo, comentando que sorrir para ela tinha sido realmente muito divertido. Ainda assim avisou que teria outra chance, apontando a arma para o mensageiro agora, indicando que um homem desconhecido apareceria no edifício logo em breve. Não demoraria muito não. Ele explicou que a primeira lição para um assassino é ter sangue frio e que naquele caso apenas um dos dois sobreviveria. Seria uma luta de vida ou morte. A garota começou a contagem até 3 e Jin-Gyu, confuso, não conseguia entender como aquela situação era possível e por que teria que matar um completo estranho. Ele descobriu que o mensageiro havia sido enviado para encontrá-lo e entregar um pacote, enquanto o vizinho mencionava com toda gentileza essa informação para ele. A senhora insistia exaltada para que o garoto tomasse uma decisão rapidamente para a necessidade de eliminar o mensageiro, e durante todo esse tempo o jovem analisava o desconhecido, tentando decidir
decidir se deveria realmente atirar, segurando uma faca junto ao pescoço dele. A senhora continuava ameaçando, dizendo que se ele hesitasse, o plano iria por água abaixo. Sentindo a pressão aumentar, Jin-Gyu começou a disparar freneticamente na direção do estranho, mas errou todos os tiros, criando uma cena caótica e sem qualquer resultado certo, pois os tiros se perdiam, fruto da sua total falta de precisão. Irritada, a garota acertou o herói com toda a pompa que tinha e o chefe da operação agora tentou entender a situação, notando que o mensageiro possuía algumas habilidades que eram, diga-se de passagem, que até incomuns. Ele conseguiu realizar uma manobra ágil, dando uma cambalhota para escapar, e logo ficou claro que o mensageiro, o correio, estava disfarçado e na verdade fazia parte de uma equipe de inteligência. Rapidamente ele anunciou a todos que o alvo havia sido localizado, ordenando que a operação começasse rapidamente. Sacando uma submetralhadora, disparou diretamente em direção à janela, ciente do perigo completamente iminente. O misterioso estranho rapidamente se posicionou atrás do jovem na esperança de que ele o protegesse das balas, e em questão de minutos diversos agentes já estavam próximos da casa do protagonista, se preparando para a ação de captura. O vizinho se virou para um policial tentando explicar que a sua filha estava no prédio ainda. No entanto, o policial, de uma forma indiferente, apenas lançou um olhar de deboche para o cara e logo em seguida disparou diretamente no rosto do coitado do estranho. Ele se segurava a dor intensa enquanto o estranho observava com um sorriso frio, e o herói se encolhia, incapaz de entender as razões para aquele disparo repentino na sua perna. No final ficou claro que a garota queria que ele tivesse algum tipo de reação, acreditando que o rapaz deveria ser o seu protetor. Sem perder a oportunidade, ela piscou para ele dizendo que o amava e pedindo desculpas pela sua atitude, e o prota, que já tinha sido ferido 2 vezes, começou a sentir uma dor ainda mais lancinante. Enquanto ele se contorcia, o estranho enviou um beijinho no ar dizendo que ele precisava se cuidar mais. Sentindo-se traído, Jin-Gyu gritou que ia se vingar, não importava o custo, e quando a porta do quarto do prota foi arrombada, um grande número de agentes já estava ao redor, bloqueando todas as rotas possíveis de fuga para que ninguém saísse dali, nem a custo de reza brava. Determinada, a garota desafiou Jin-Gyu, dizendo que se ele sobrevivesse, ela o aceitaria como aprendiz, e o herói começou a entender que talvez aquele fosse o fim para ele. Todas as circunstâncias o levavam a esta conclusão, sentindo-se tolo, e ele ainda percebeu que todas as mulheres poderiam ser perigosas, mas aquela garota ali, rapaziada, era imprevisível, ameaçadora e também fora do comum, né? Os agentes então invadiram o recinto prontos para impedir qualquer tentativa de fuga, e o chefe da operação, sem hesitar, agarrou um dos seus subordinados pela cabeça e usou ele para amortecer um salto arriscado pela janela, quase como se estivesse descendo de uma montanha nevada. Graças ao soldado, ele conseguiu sobreviver à queda, mas não queria deixar a assassina escapar, e determinado, ele saiu de um carro destruído e começou a persegui-la com toda a sua energia. Observando tudo, um dos soldados viu seu companheiro sendo usado como um amortecedor e considerou aquela morte patética, o que o fez refletir sobre a desumanidade do grupo a que ele estava pertencendo ali. Cara, eu vou te falar o que. Enquanto isso, um dos soldados declarou que com a morte do antigo líder, ele próprio tomaria liderança. Ele ordenou aos outros que ajudassem o capitão e avisou ao jovem protagonista, ainda que estava desprotegido, que ele teria que encarar as consequências, e insistiu que o garoto ficasse completamente caladinho, pois o interrogatório sequer havia começado. A assassina, por sua vez, enfrentava um grande número de soldados que haviam sido contratados para mandá-la de arrasta para cima, e estava ficando cada vez mais difícil lutar contra tantos adversários, e a sua munição também estava quase se esgotando, tornando a chance de fuga praticamente inexistente agora. Observando os mecanismos ao redor, o estranho percebeu que não havia meios para solicitar novas munições. Os agentes, percebendo que a assassina estava ficando sem recursos, decidiram que era hora de agir. Precisavam capturá-la viva e não morta. Ao mesmo tempo, o interrogatório do jovem começava com perguntas curiosas, como qual era o seu animal de estimação favorito, e o questionador ainda insinuou que ele parecia com um gato, insinuando a personalidade independente e difícil de domar. O homem era habilidoso em lidar com felinos e comparou o garoto a esses animais que treinava para serem mais obedientes do que cães. De repente, a polícia acabou chegando no lugar, encontrando o esconderijo de Jin-Gyu com facilidade total, pois eles na realidade precisavam investigar o assassinato de um funcionário da empresa postal. A pista veio de um criminoso que nutria ódio profundo pelo prota e ansiava por pura vingança. Logo, um grande número de policiais vestindo coletes à prova de balas começou a se mover em direção ao lugar, e eles ouviam os tiros nas proximidades, enquanto a garota continuava a lutar ferozmente, e graças ao uso das armas dos rivais, os soldados ainda mantinham alguma chance de vida em meio ao caos. Enfrentar um oponente tão ágil e habilidosa era um desafio imenso, e ela desviava dos ataques com toda a destreza do mundo. Um dos soldados, desesperado, resolveu sacar um lançador de foguetes, decidido a acabar com a luta de uma vez por todas. Ao
Ao perceber o risco mortal, a assassina começou a recuar, ciente de que uma explosão daquele porte era demais para enfrentar. O seu parceiro entrou em contato, comentando de uma forma irônica que a rainha dos saltos altos parecia desanimada, e a resposta dela veio em um tom de ironia. Ele estava sem munição e as suas armas já não funcionavam mais, o que aumentava a confiança dos canalhas ao redor, que acreditavam que agora a vitória era certa, já que a garota estava em desvantagem por número e agora também estava sem nenhuma munição. Mesmo assim, o parceiro não se opôs e sugeriu que ela fizesse o que fosse preciso, mas que também se protegesse. Com isso, a assassina tomou uma decisão drástica, usaria sua arma secreta, e ela anunciou que os seus inimigos deveriam se preparar para o pior, enquanto puxava algumas estruturas metálicas incomuns. As peças pareciam mais como se fossem armas secretas, e quando elas as conectou, uma poderosa aura de raio surgiu ao redor da garota, gerada por algum tipo de dispositivo mais avançado do que o normal, e a energia parecia mágica, e cada um dos soldados ficou estupefato, como se estivessem testemunhando algo que não era nem deste mundo. O dispositivo em suas mãos funcionava como desintegradores que lançavam poderosos feixes de energia contra os oponentes, e graças a essa nova arma avançada, a assassina conseguiu virar o jogo. Os blasters puderam disparar a longa distância, eliminando os inimigos um a um, e ao ver o poder de fogo, tanto os bandidos quanto a polícia ficaram boquiabertos, incapazes de acreditar na tecnologia que estavam testemunhando diante de seus olhos. Sem nenhuma opção restante, a polícia decidiu recuar, percebendo que não estavam definitivamente prontos para enfrentar um oponente tão poderoso e habilidoso quanto aquela garota. Enquanto isso, o vilão aproveitava para continuar a torturar o jovem protagonista, e ele fazia tudo o que podia para arrancar informações de Jing-Yu, provocando a cada golpe, acreditando que ele falaria mais a cada nova pancada. Sentindo dores intensas e cruciais, o protagonista tentou explicar que ele era o desconhecido que havia envolvido naquela confusão e que ele não sabia de nada, ele só tentou ajudar uma pessoa desconhecida. Mas o criminoso ignorou todas as suas seguintes palavras, decidindo algemá-la para continuar o interrogatório de uma forma ainda pior. Em determinado momento, o protagonista chegou a perder a consciência e, em meio a esse estado, sentiu a presença de uma entidade misteriosa que o chamava pelo seu nome. Aquela figura parecia familiar e Jing-Yu ficou surpreso ao perceber que era o espírito do estranho. O espírito lembrava ao protagonista de uma promessa feita anteriormente de que ele não desistiria e lutaria pela própria sobrevivência. Ao ouvir isso, o jovem começou a sentir uma pontada de coragem em meio a todo aquele medo que estava dominando o coitadinho. Pô, rapaziada, deu dó dele. Mas perto da realidade, o soldado que judiava dele estava prestes a dar um acertão nele com um baita soco inglês, ordenando que ele não se mexesse mais. Em um último ato de resistência e resiliência, Jing-Yu gritou apenas que ele jamais iria desistir, parando o punho do soldado antes que aquele golpe atingisse sua faceta. Surpreso com a força do jovem, o soldado tentava atacá-lo de todas as formas possíveis, chegando até a sacar uma faca e apontá-la diretamente para o coitado de Jing-Yu. No entanto, o protagonista simplesmente demonstrou uma força surpreendentemente absurda, desviando do ataque e também contra-atacando logo em seguida. O soldado simplesmente gritou de dor, percebendo que ele não poderia mais continuar com aquela luta, enquanto Jing-Yu mantinha a faca firmemente em mãos, determinado a concluir a sua jornada. Jing-Yu continuou a lutar com toda a determinação e pompa após escapar das garras do soldado, decidindo também que iria enfrentá-lo diretamente com os punhos. Apesar da habilidade do oponente, o protagonista estava bem mais forte e, é claro, ele tinha uma coisa chamada determinação. Ele deferiu o primeiro poderoso chute no rosto do soldado, canalizando toda a raiva que ele estava sentindo dentro de si. E com a sua nova força e habilidades, o jovem simplesmente conseguiu vencer a luta de uma forma muito rápida, deixando claro que estava preparado para punir qualquer coisa que tentasse detê-lo. Qualquer coisa, tá? Para dar uma lição no soldado, Jing-Yu também decidiu usar um método de tortura antigo. Ele colocou uma máscara de pano sobre o rosto do inimigo com um pequeno fio de água, uma técnica que ele sabia que levaria o adversário ao limite, testando todas as suas capacidades. Depois, enquanto ele vasculhava o quarto, ele encontrou alguma coisa escondida debaixo de uma grande cama. Era uma mala enorme onde estava guardado o arco que pertencia ao seu avô. Jing-Yu sentiu uma onda de determinação e fúria, relembrando a promessa de um dia vingar a morte do velhote que ele havia feito. Enquanto isso, o campo de batalha se transformava em uma cena completamente caótica, rapaziada, até mesmo com a chegada de robôs em forma de enormes abelhas. A garota assassina misteriosa percebeu que os seus inimigos agora estavam jogando muito pesado contra ela, passando dos limites, e até tentou atacá-los, mas a sua arma estava completamente já sem munição alguma. Observando ao redor e percebendo que ela estava cercada, ainda sabia que precisaria agir com toda a rapidez e também por conta própria. Agora ela estava sozinho, já que fez cagada com
o prota. Nesse momento, Jin-Gyu surgiu pela entrada armado com um arco e uma aljava de flechas, pronto para que ele pudesse entrar em ação e ensinar uma lição para todo mundo. Ele olhou para as ruas e percebeu que a polícia distrital estava prestes a chegar no lugar e, sem tempo a perder, ele decidiu fazer algo bom pela primeira vez em muito tempo. Ao avistar um veículo de entrega bem próximo, foi até ele para inspecioná-lo, mas ao abrir a porta do trailer viu algo que o deixou completamente transtornado, rapaziada. O que encontrou lá dentro era devastador, e ao entender que uma pessoa querida havia sido mandada de vala, a raiva o consumiu por completo. Ele começou a dobrar a porta de metal com as próprias mãos, prometendo vingança por todos os envolvidos na morte do seu tio Juan. Nesse ínterim, um chamado foi feito para o quartel-general secreto e uma equipe de soldados equipados com os uniformes mais avançados para enfrentar os criminosos. Eles tinham uma nova missão agora: eliminar literalmente qualquer ameaça na área de Sakura. Uma chuva de tiros foi disparada contra a garota misteriosa que continuava lutando ali, rapaziada, como se não houvesse amanhã. E cá entre nós, minha filha, não tem não. Com astúcia, ela arrancou a porta de um carro e a usou como se fosse um mero escudo, desviando-se dos tiros, e logo em seguida cravou a porta com uma katana, realizando um movimento estratégico que exigia uma força mais do que insana. Ela levantou a porta e arremessou contra os robôs em forma de abelhas, causando uma explosão que destruiu vários desses robositos. A explosão deixou a garota muito ferida, mas ela sabia que estava encurralada e que agora precisaria recorrer a uma técnica secreta para tentar pelo menos se salvar. O seu parceiro, ao ver a situação, apenas riu, ciente dos desafios que ambos ainda enfrentariam. O parceiro comentou que o fogo e os robôs eram realmente poderosos, mencionando que esperava que a garota lidasse com eles de uma forma mais rápida, mas a assassina não gostou nada desse tom, nem deste comentário, e mandou ele ficar quieto, tomando naquele lugar. Ele então tentou se justificar, alegando que o mau funcionamento da tecnologia era apenas uma pequena falha e que, embora ele tivesse ajustado a sua arma, o poder de carga agora poderia ser um pouco intenso e bom. Surpreenderia também. Preparada para um segundo confronto, o assassino ativou sua arma secreta e observou que estava rolando tudo ao redor. Os soldados notaram que o alvo estava encoberto pelas chamas e também pelos robôs e abelhas, o que confundiu ainda mais a visão deles. O comandante experiente percebeu que a arma dela era uma tecnologia bem comum, quase como se fosse uma ciência oculta, alguma coisa misteriosa que veio de outro planeta. Mas ele ainda se ordenou que os seus homens continuassem a atirar e tentassem atacar através da cortina de fogo. Os soldados mantiveram a luta, despejando balas e balas sem cessar na direção do fogo, na tentativa de tentar acertar a garota, mesmo que ela não estivesse visível aos seus olhos. De repente ela surgiu das chamas como se fosse uma fênix e correu diretamente para cima dos soldados. Ela estava muito determinada mesmo, rapaziada, a mandar geral pro saco da bolacha. Ao passar rapidamente por dentre as abelhas robôs, foi em direção aos homens que ainda estavam atirando nela. O comandante ficou perplexo ao vê-la avançando sem nenhum medo ou coisa do tipo, e enquanto os mercenários continuavam disparando, ele se preparou para o combate sacando sua faca. Com habilidade impressionante, a garota foi eliminando os soldados um a um, até que restasse apenas um mercenário, entre ela e o chefe. O guerreiro valente, com a sua arma em mãos, não hesitou e destruiu todos os soldados que bloqueavam seu caminho até o líder, atacando ele de uma forma muito direta. O chefe tentou bloquear o golpe com a sua faca de caça, comentando que a fama da assassina era claramente justificada. Ela, sem nenhum tempo para conversa ou jogar a conversa fora ali, apenas gritou que não estava ali para falar, se concentrando apenas em usar a sua agilidade e também a sua força para dar um fim logo naquilo, pois já estava de saco cheio. Impaciente, ela comentou que o chefe estava apenas desperdiçando seu tempo enquanto ele estava dando umas risadas, dizendo que estava simplesmente oferecendo a sua vida sem esperança de vitória. Em um movimento habilidoso, então, a assassina conseguiu ferir gravemente uma das mãos do mercenário, deixando ele apenas com uma mão para lutar. Nesse momento, um dos soldados armados com a tecnologia de ponta já estavam se aproximando em helicópteros e com a previsão de chegarem ao local em mais ou menos cerca de 10 minutos. A polícia e os bandidos continuavam observando de longe, temerosos com a intensidade do combate. A parceira do assassino, já sem paciência, pediu ajuda policial distrital, mas o operador simplesmente não parecia entender a urgência do pedido e o policial ainda o repreendeu por tentar usar um tipo de walkie-talkie como se fosse um telefone. Frustrado, o policial então pegou o rádio e finalmente comunicou um ataque terrorista na área de Sakura, na expectativa também de que uma certa equipe de operações especiais logo chegasse e desse uma solução naquilo, né, rapaziada? Enquanto isso, o mercenário tentava desesperadamente continuar a luta contra a assassina, mesmo lutando com uma só mão. Ao analisar a situação ao seu redor, ele percebeu que ainda tinha 10 mercenários e alguns drones que estavam ali para sua disposição caso ele fosse precisar, o que lhe deu também alguma confiança de que seria difícil
difícil para aquela assassina escapar com vida dali. Mas nesse instante, flechas começaram a ser disparadas do alto, uma após a outra em questão de segundos, se espalhando pelo campo de batalha com uma precisão mortal e absurda, como se fosse, sei lá. O arco estava equipado com granadas, criando uma explosão poderosa a cada flecha que era disparada. Uma série de flechas foi lançada contra os drones que tentavam atacar a garota, além também dos soldados que estavam ao redor. O mercenário rapidamente percebeu que a assassina tinha um aliado, pois dezenas de milhares de flechas começaram a voar em sua direção. Com um movimento rápido, ele tentou desviar dessas flechas com uma antiga arma, mas cada disparo ia direto ao alvo, que causava uma dor crescente no chefe do grupo. Ele se sentia perdido, percebendo que agora ele realmente não estava mais no controle da batalha, e é claro que isso causou um certo desespero nele. Nesse momento ele avistou o jovem que antes estava em um prédio bem próximo, agora estava em pé sobre o teto de um carro disparando flechas com toda a pompa e precisão. A habilidade do garoto surpreendeu ele, especialmente por ele estar ferido e ainda assim estava lutando com a maior eficácia do mundo. Com confiança, Jin-Gyu pediu desculpa aos inimigos, indicando que a presença dele significava que o chefe deles agora não teria mais chance. Em seguida ele se voltou para a assassina, interessado em saber se ainda havia mais inimigos, mas descobriu que restava apenas um, o que aumentou ainda mais a sua irritação, sem saber ao certo como é que ele prosseguiria agora. A assassina, por outro lado, queria ver se o seu novo aprendiz poderia derrotar aquele canalha que ainda restava. Jin-Gyu ficou confuso com o comentário dela e começou a repreendê-la, dizendo que ela deveria ficar quieta, e o mercenário irritado achava ridículo como os dois pareciam adultos até demais. Mas a assassina lembrou Jin-Gyu de que era necessário acabar logo com aquela luta para que eles pudessem meter o pé dali, rapaziada, e sair com vida antes que as coisas piorassem. Com firmeza, o jovem herói declarou que ele precisava apenas de um minuto, saltando do teto do carro, pedindo a sua parceira que iniciasse uma contagem regressiva de imediato. O mercenário, alarmado, continuou a observar o jovem, pensando que ele precisava dar uma lição no mesmo, uma lição de como sobreviver nesse mundo. Jin-Gyu, porém, desviou facilmente do ataque de faca e respondeu gritando que o seu inimigo sofreria muito mais agora, afinal, mexeu com quem estava quieto. Reunindo todas as suas forças, ele desferiu um golpe certeiro com a perna, acertando o rosto do mercenário, ferido e enfurecido. O mesmo gritou para que o protagonista que nunca mais mudaria o mundo e que tudo permaneceria igual. Ignorando as palavras daquele canalha, o protagonista o golpeou de novo com força, fazendo com que ele voasse vários e vários metros para o lado. Olhando ao redor, tanto a assassina quanto o protagonista notaram a aproximação de helicópteros e um tanque moderno com uma munição extremamente potente. Ao se aproximarem, uma voz ecoou pelo alto-falante do tanque, exigindo que os criminosos largassem as armas sob uma ameaça completa de ataque iminente. Jin-Gyu e a sua parceira trocaram um olhar, tentando imaginar uma maneira, de saírem com vida daquela situação sem que sequer fossem capturados. O jovem herói então perguntou à sua parceira se ela tinha algum plano em mente, mas descobriu que ela não tinha pensado em nenhuma estratégia de fuga, pois ela acreditava que de algum modo eles nem sequer seriam punidos. Exausto, o mercenário começou a rir, dizendo que agora o casal estava completamente encurralado e sem nenhuma saída possível. Aquela provocação irritou ainda mais o prota e a garota também, aumentando a sua determinação em acabar de vez com o oponente. Para surpresa do chefe do grupo inimigo, a polícia chegou e ele se viu sob custódia, entendendo que ele teria que responder por seus crimes e agora iria pagar pelas consequências, rapaziada. Em meio a essa confusão, um dos mercenários sobreviventes começou a observar a situação com receio do que ainda estava por vir. O mercenário, em último esforço para resistir à chegada da polícia, começou a disparar com uma metralhadora de alta potência absurda, e Jin-Gyu, segurando firme seu arco, lançou 3 flechas enquanto gritava que ele não deixaria de forma alguma aquele inimigo escapar, pois ele havia matado seu tio, Juan, e também agora merecia ser punido por isso. Entretanto, os tiros da metralhadora não conseguiam perfurar os veículos blindados do esquadrão especial da polícia, e diante da ousadia dos mercenários, a polícia simplesmente decidiu contra-atacar utilizando o armamento moderno dos seus veículos. E bom, rapaziada, a polícia tinha mais preparo do que os caras. Os blindados dos inimigos foram destruídos com maior facilidade, sendo muito bizarro, explodindo tudo com um único tiro de precisão. Determinado a acabar com o vilão, o protagonista ainda se preparou para disparar de novo, mas o líder do grupo inimigo, sentindo todo o perigo, tentou empurrar o prota com todas as forças para mantê-lo longe, aproveitando também a cobertura dos veículos blindados e também as suas habilidades para se esquivar. O mercenário ria, se divertindo com a fúria do prota, cada vez mais irritado. Ele se preparava para acertar mais um disparo com seu arco e os soldados das forças especiais começaram a cercar a área, gritando que todos deveriam permanecer parados. O líder dos mercenários, ainda provocador, desafiou o nosso protagonista a atacar de novo, que claramente era uma armadilha, e Jin-Gyu sabia que ele não deveria ceder, mas a sua raiva era muito grande e ele queria acabar com o vilão de uma vez por todas. Mesmo sabendo que isso era uma armadilha, ele realmente estava sendo provocado. Nesse momento de tensão, o mercenário experiente compreendeu uma verdade cruel
céu sobre os assassinos, emoções não faziam parte da equação para sobreviver. Lembrando-se dessa regra, ele decidiu que a melhor saída ali era sair correndo e escapar, pois apenas um assassino vivo é capaz de inspirar medo nos outros. Os soldados conseguiram finalmente capturá-lo, ordenando a todos que largassem as armas e deitassem ao chão, e o prota, com as mãos tremendo de nervosismo, resistiu à tentação de atirar, mas aproveitou o momento certo para perguntar à parceira qual que era o próximo passo deles. Ela então revelou que tinha algumas facas escondidas e estava pronta para abrir caminho para eles saírem dali, e em questão de segundos os dois se abaixaram e se esconderam sob um carro para evitarem que fossem vistos. Logo após isso, uma enorme explosão distraiu as forças armadas que chegaram ao local, iniciando uma nova busca frenética. O líder mercenário, observando de longe, percebeu que Jin Yu estava sendo treinado para ser um lutador implacável e suspeitava que poderiam se encontrar novamente no futuro e talvez o garoto estivesse mais preparado. Os soldados receberam ordens para capturar os vilões, mas ao se aproximarem da van onde pensavam que o grupo inimigo estava escondido, encontraram um campo minado de bombas escondidas. Uma delas explodiu, ferindo vários soldados, e enquanto isso Jin Yu e a sua parceira ali, a garota misteriosa, haviam se escondido e já planejavam sua fuga pelo sistema de esgoto. A polícia, achando que eles ainda estavam no caminhão, começou a inspecioná-lo, mas ficou surpresa ao descobrir que a cabine agora estava completamente vazia, não tinha nem o cheirinho do peido deles lá. Percebendo que os criminosos também haviam fugido, os soldados ficaram sem saber por onde ir, enquanto Jin Yu e a garota desapareciam na escuridão, deixando o caos para trás e procurando um lugar seguro. Os policiais perplexos notaram que não havia ninguém dentro do caminhão, e um deles decidiu verificar a parte de baixo do veículo, encontrando um alçapão, revelando que aquela era uma passagem secreta para o esgoto. A equipe inteirinha percebeu que precisaria descer por ali mesmo, com um cheiro insuportável que os aguardava. Contudo, diante da necessidade de se esconder, o odor era menor dos problemas. O esgoto, com seus corredores estreitos e confusos, parecia um verdadeiro labirinto, um lugar perfeito para quem buscava um esconderijo. O herói observava a garota com toda surpresa, pois ele nunca tinha visto alguém tão à vontade em uma situação assim. Ela parecia estar preparada para aquele ambiente, fruto do seu intenso treinamento. Logo ele notou que a garota usava uma máscara com um filtro especial que lhe permitia respirar sem sentir o cheiro desagradável do esgoto. Naquele labirinto, um guia experiente era essencial, e a garota parecia saber exatamente para onde é que eles estavam indo. Ela então tirou a máscara, decidida a fazer algo inesperado, e a máscara que segurava nas mãos era incrivelmente avançada, com funções além do comum. E sem ela, no entanto, o estranho que os acompanhava começou a se sentir mal, evidenciando a importância do dispositivo naquele ambiente hostil. Enquanto isso, em um cenário completamente diferente, lá na delegacia, um carro preto parava bruscamente em frente à entrada, e dentro dele estava um homem e uma garota, e o homem perguntou à mesma se ela estava ciente dos riscos, pois se eles se envolvessem naquilo, poderiam acabar indo de F. A garota, em resposta, disse que queria provar que era capaz e que estava disposta a correr aquele risco, então decidiram entrar na delegacia, ciente de que eles, lá uma vez dentro, não teriam mais volta. O homem estava pronto para proteger a sua parceira, independentemente do que é que pudesse acontecer, e logo ao entrarem se dirigiram a um grupo de policiais, revelando que eles queriam ajudar a busca pelos suspeitos, apresentando documentos, e a garota estava esperando que a polícia permitisse prender Pachá. No entanto, a revelação do que o cara havia sido morto há alguns dias surpreendeu todos os policiais, deixando também a dupla chocada com a notícia, e ao mesmo tempo, no labirinto do esgoto, a máscara conduzia o herói e a garota por uma rota muito mais do que complexa, rapaziada. No fim, descobriram que o destino era algo semelhante a um abrigo e chegaram ao sapão que levava a esse esconderijo protegido por uma fechadura com um código secreto, e com habilidade a garota tocou a combinação e abriu a entrada, revelando um abrigo mais do que impressionante. Jin Yu ficou boquiaberto ao ver o lugar escondido atrás do alçapão, e o abrigo, com paredes douradas e uma arquitetura grandiosa e grotesca, parecia mais uma fortaleza do que um simples esconderijo. Descobriu-se que era aquele lar secreto da assassina, e a garota animada convidou o prota para entrar no seu cafofo. Observando Jin Yu, a garota notou que ele parecia nervoso, e ele confessou que apesar de tudo que havia passado, não tinha razão para temer naquele momento. Chegaram então ao elevador, e ao alcançarem o andar desejado, as portas começaram a se abrir de uma forma muito lenta, revelando o próximo capítulo daquela jornada. Assim que a porta do elevador se abriu, o prota se deparou com uma imponente estátua gigante e um homem estranho que com todo entusiasmo exclamou algo positivo sobre a situação. Logo depois, um mordomo apareceu cumprimentando respeitosamente o número 48, que era como a garota era chamada ali, embora ela claramente não gostasse daquele cara. Ela sabia que o comportamento dele em relação às mulheres era estranho e que mais cedo ou mais tarde a empresa acabaria dispensando ele. Ele também notou mencionando que ela precisava de atendimento médico e atualização dos dados cadastrais. No entanto, antes que ela pudesse pegar o cartão lançado para essa atualização, outra figura interceptou eles. Aquela figura era o espírito de uma criatura que andava sobre 4 patas, semelhante a um primata. O espírito parecia animado por finalmente conhecer o número 47 e comentou que não esperava vê-la envolvida no círculo operacional do sul da Ásia. O mesmo, que parecia muito intrigado com o Tan, observava tudo atentamente, e o prota, chocado, não conseguia acreditar que aquilo estava falando e começou a fazer perguntas. Mas antes que ele pudesse continuar, a garota simplesmente o interrompeu, dizendo que ele não era muito perspicaz, pois o espírito da
criatura acabou sorrindo e com um toque de humor admitiu que observaria o Prota como se fosse um primata por muito tempo, já que o pensamento dele parecia ser debilitado. Logo a criatura perguntou se a garota estava realmente ferida, ao que ela respondeu que tudo tinha sido consequência de um acidente envolvendo um atirador que atrapalhou todos os seus planos. Ela ainda mencionou que uma missão deveria ter sido elevada à sua classificação e o Prota, ainda incrédulo, imaginou que aquele bicho fosse algum tipo de robô controlado remotamente ou coisa do tipo. O espírito então explicou com certa frieza que ainda não havia escolhido um campo de testes para a garota, mas que Pachan deveria ser a presa dela, o que deixou claramente incomodado. A garota por sua vez compreendeu que o caminho do protagonista como assassino seria árduo, pois ele enfrentaria competidores mais do que influentes e implacáveis. Enquanto isso, em outro local, a resistência de Beizon, a viúva do cara, entrava em contato com alguém dizendo que agora entendia tudo. Havia sido informada de que as pessoas que assassinaram seu marido não poderiam ser detidas e, dominada pela fúria, começou a destruir tudo que estava ao seu lado. O mordomo até tentou acalmá-la, aproximando-se dela, mas a viúva estava transtornada, percebendo que a sua vida seria muito mais difícil sem Pachan. Determinada, ela decidiu que encontraria o assassino para vingar a morte do seu amado, e simultaneamente investigadores discutiam a complexa relação entre o exército negro e o misterioso assassino, comentando que Pachan havia se tornado arrogante nos últimos anos e que a organização da Caverna Azul eventualmente mandaria ele de arraça para cima. Eles discutiam como pretendiam explorar o conflito para forçar Beizon a cooperar, compreendendo que os conflitos internos ali eram como se fossem pequenas guerras e como a dinâmica além da compreensão. Nesse contexto, a única pista que restava era o chefe mercenário Koroi, que também estava inconsciente e gravemente ferido, mas ainda estava vivo. No esconderijo, o agente número 47 cuidava dos ferimentos da garota com a ajuda de um dispositivo altamente tecnológico, observando tudo ao seu redor. O herói se via cercado por equipamentos avançados e por pessoas extraordinárias, sentindo-se como se estivesse em um outro mundo ou em uma outra realidade. Ele sabia que para continuar ele precisaria passar por uma espécie de teste no campo de provas, compreendendo que essa jornada estava mais começando e exigiria muito mais do que ele havia imaginado. A vida do Prota ainda dependia dos outros, mas ele sabia que lá fora não havia mais onde se esconder e ele precisava trabalhar duro para se tornar mais forte. E talvez essa mulher e a organização por trás dela pudessem ajudá-lo a alcançar essa força que ele estava buscando. Observando seu reflexo, o Prota foi tomado por lembranças da morte do seu tio, o ex-empregador do meio período, e memórias cruéis que faziam ele se sentir muito mais do que desconfortável. A garota, tentando tranquilizá-lo, sugeriu que ao seguir esse caminho ele poderia deixar o passado para trás, já que a sua família e também os seus amigos pensariam que ele estava morto. No entanto, o Prota ainda nutria a esperança de não precisar realmente abandonar os seus entes queridos. E o personagem estava preocupado com Jin-Gyu, sinceramente desejando que nada de ruim acontecesse a ele. Havia tentado contato várias vezes, mais de 38 ligações, todas ignoradas por ele. Em algum lugar alguém segurava o telefone do cara, anotando as chamadas perdidas, especialmente de Oklas e Nick. No entanto, os investigadores que observavam a situação achavam que isso não oferecia grandes pistas. Um dos homens questionava o motivo de tanto interesse em um jovem recém-formado que, embora tivesse ligações com a Caverna Azul, parecia um estudante normal e que não tinha nada de bom para oferecer a eles. A líder feminina, no entanto, discordava de uma forma completa e reconhecia o passado de Jin-Gyu, que já havia sido aluno do Instituto Real, com graduações em Química e Física e até mesmo trabalhado como designer de testes para o maior clube de inteligência dos Estados Unidos. Para ela era óbvio que alguém como aquele garoto agora, envolvido em situações perigosas, tinha algo muito mais que especial, né, rapaziada? E os investigadores decidiram então seguir em frente, procurando primeiro aqueles que haviam tentado contatar Jin-Gyu antes de concluir o treinamento de ferimentos no esconderijo. Enquanto isso, o agente número 48, após receber o tratamento para ferimentos profundos e outras lesões leves, observava o Prota com curiosidade. Ela perguntou por que ele havia optado por trabalhar como mensageiro, o que chamou a atenção dele, e o mesmo se perguntava se ela estava realmente interessada em conversar com ele ou apenas desconfiada da sua existência. Sua resposta evasiva irritou o cara, que decidiu descobrir a verdade e se aproximou da garota, acreditando que tinha o direito de fazer perguntas também e não só ela. Mas antes que pudesse perguntar, a garota o surpreendeu, questionando por que os seus ferimentos pareciam cicatrizar tão rapidamente, e ele já esperava por essa pergunta e explicou que o seu corpo possuía algumas propriedades especiais. Com um sorriso, a garota sugeriu que encontrasse um lugar onde pudessem conversar melhor e com mais privacidade, pois estava curiosa para entender mais sobre essas habilidades especiais do Prota. No restaurante, a conversa continuou enquanto a garota perguntava como Jin-Gyu havia derrotado o mercenário que interrogava, e ele contou que havia desmaiado e mal recuperado a consciência quando o mercenário já estava vencido. Enquanto tomavam café, ela desconfiava da história do Prota, que parecia muito mal contada, e cá entre nós, estava mal contada mesmo. Mas o Prota insistiu também, rapaziada, que não tinha motivos para mentir e que ele próprio queria entender o que havia acontecido também. A garota percebeu então que Jin-Gyu realmente não sabia como havia conseguido vencer o soldado, uma verdade que ele ainda buscava compreender. Jin-Gyu começou a notar mudanças estranhas no seu corpo, a sua velocidade e a sua força aumentaram de uma forma significativa, e ao cerrar os punhos, ele sentia como se o seu sangue estivesse fervendo, como uma força contida pronta para explodir. Ué, o Gear Second do Luffy, pô. No entanto, ele não entendia o que estava rolando, e a garota também não sabia explicar, pois uma mutação espontânea era extremamente rara. Ela mencionou que, em um lugar
lugar chamado Terra Santa, práticas ocultas existiam para potencializar o cérebro e o corpo. Habilidades atribuídas a uma seita e a um grupo seleto conhecido como os de Luva Vermelhas e incluía apenas 50 pessoas. A garota ainda comentou que um dia o Prota poderia conhecer essas figuras extraordinárias, o que deixou o garoto surpreso, pois ele nunca havia ouvido falar desse grupo em toda sua vida. A garota tentou acalmá-lo, dando-lhe tapinhas na cabeça, lembrando ele de que todos têm seus segredos, e logo em seguida ela se levantou e pediu que ele seguisse ela, pois queria lhe mostrar algo. Enquanto caminhavam, a atenção dela se fixou em um cara que estava sentado próximo tomando um café com muito açúcar, e o homem era visivelmente obeso, e Jin-Gyu percebeu que a garota conhecia alguém naquela área, mas ela disse que preferia não cruzar com essa pessoa. Jin-Gyu, ainda desconfiado, decidiu saber mais sobre o teste e o convite para a organização misteriosa, pois ele não queria ser enganado e nem passado para trás. Ela explicou que não estava forçando ele a nada, já que o teste de campo era um processo seletivo da empresa para recrutar novos membros, somente aqueles que passavam pelo teste que podiam entrar na organização das Luvas Vermelhas, mas o único modo de entrar e participar era através de um convite, deixando claro que ele não iria gostar da resposta se recusasse. Enquanto caminhavam, o Prota notou dois homens estranhos com máscaras incomuns próximos a uma porta e eram porteiros do lugar, e pelo visto não falavam com ninguém. Ele já começava a se habituar à peculiaridade daquele ambiente, e ao abrir a grande porta, a garota mencionou que esperava que tudo corresse bem para ele, pois aquela sala abrigava demônios e fantasmas. O local se chamava T-Bar, um bar onde os membros das Luvas Vermelhas recebiam as suas missões. Para obter um convite especial ali, o dinheiro não era necessário, o que contava na realidade era o próprio mérito. O bar estava repleto de figuras pra lá de sinistras e todos os olhares se voltaram para o Prota, intrigados por ele parecer alguém comum. Ele e a garota se dirigiram ao balcão para pedir uma bebida forte e o garçom caolho ficou contente ao vê-la, comentando que fazia muito tempo desde a última vez em que ela esteve ali. Ainda confuso, o Prota observou uma enorme tela próxima ao bar e ela exibiu o ranking de morte, uma classificação global de assassinos onde o número de dificuldade de recompensa aumentava conforme a classificação da estrela. As Luvas Vermelhas seguiam regras rigorosas e cada membro poderia simplesmente escolher a sua própria missão de acordo com a sua posição no ranking. Enquanto assistiam, descobriam que um assassino próximo havia acabado de completar uma missão eliminando alguém com uma classificação de 3 estrelas, o próprio faraó. A garota então recebeu a tarefa de eliminá-lo para que o convite de Jin-Gyu pudesse ser garantido, e o Prota ficou inicialmente surpreso com a ordem, pois sabia que completar a missão era um passo necessário se quisesse seguir a vida de um assassino também. Ao mesmo tempo, a antiga colega do Prota ficou chocado com as informações dadas pelos investigadores que insinuavam seu envolvimento em um crime de disparos, e os investigadores acreditavam que ela podia ajudar a entender o que estava rolando com o Prota, pois não acreditavam e nem sabiam o que ele estava enfrentando. Ela, sem saber o que dizer, sentia que o nosso herói não era uma pessoa ruim, e enquanto isso o faraó declarou que o seu descanso havia terminado e que era hora de voltar ao trabalho, pois o tempo era dinheiro. Os mercenários todos ao seu redor se prepararam para mais uma batalha, e o faraó almejava entrar rapidamente no top 50 dos assassinos para poder aprender artes ocultas. Ele havia assumido uma posição de 3 estrelas e ninguém no bar ousava desafiá-lo. Observando seu companheiro, o herói tentava entender se a garota realmente queria que ele passasse no teste ou de algum modo que ele falhasse. As intenções dela eram difíceis de se decifrar, e ao notar o olhar pensativo do Prota, a garota pediu que ele parasse de adivinhar o que ela estava pensando e tentasse cuidar de si mesmo, lembrando ele que o faraó estava prestes a sair e que o tempo deles estava mais escasso do que nunca. Decidido, o Prota começou a se mover pelo meio da multidão para se aproximar do faraó, e sorrindo ele exclamou que queria que a missão que o faraó havia acabado de aceitar. O faraó, um assassino experiente, considerou esse pedido inusitado e quis saber o nome do recém-chegado, e o Prota respondeu que não era exatamente o iniciante que estava com o número 48, o que chamou a atenção do cara, pois viu que a garota, que ele admirava bastante, havia levantado uma taça para ele. Ele ficou empolgado demais com essa situação, mas resolveu tentar manter a calma. Observando a situação, o nosso protagonista percebeu que esse faraó era incomodado e nervoso também, pois o rapaz parecia estar atraindo a atenção que o faraó considerava exclusivamente sua. Jin-Gyu, por sua vez, deu um passo ousado e declarou em voz alta que ele era o namorado da garota, o que causou uma reação de espanto em todo mundo que estava presente no bar. Esse gesto foi surpreendente e para o faraó praticamente intolerável. Ele não conseguia entender como a garota que ele admirava tanto poderia estar com aquele cara nada a ver. Sem hesitar, o Prota mandou um beijinho para a garota, aumentando ainda mais os ciúmes e a fúria do coitado do faraó. A multidão real começou a incitar o cara, gritando para ele dar uma boa lição no garoto, o famoso "ah, eu não deixava, hein", já que ninguém tinha ousado desafiá-lo há muito tempo. O faraó estendeu a mão, permitindo que o protagonista atacasse primeiro, e sem pensar duas vezes, o Prota começou a atacar, mas percebeu rapidamente que estava em completa desvantagem. Ele precisava entender melhor as habilidades do faraó, mas o adversário parecia julgar que Jin-Gyu era ingênuo e também subestimava suas intenções. Jin-Gyu tentou se aproximar para agarrá-lo, mas o movimento era previsível e com habilidades mágicas e um reflexo ágil, o faraó simplesmente desviou facilmente, contra-atacando, derrubando o Prota no chão com toda a
pompa. Mesmo com uma dor intensa, Jin-Gyu se recusava a desistir, movido pela raiva e determinação, e ele se levantou e voltou a atacar. No entanto, o faraó lia todos os seus movimentos, repelindo cada investida. Comparado à força do cara, o protagonista estava clara desvantagem, e a cada golpe que recebia enfraquecia ainda mais, tornando a resistência quase impossível. Um adversário tão forte quanto o faraó admitiu, percebendo que estava enfrentando alguém determinado, pois o oponente conseguiu se levantar e continuar lutando mesmo diante de todas as dificuldades que o combate apresentava. Ao ponderar sobre essa nova estratégia para distrair o seu oponente, o faraó percebeu que esses truques não seriam mais eficazes, e então ele recordou que o seu avô costumava dizer: um homem não deveria demonstrar fraqueza. E ali o faraó sentia-se inferior, lutando como se não fosse capaz de algo grandioso e se lembrando das situações humilhantes da infância. Naquela época, o faraó era constantemente insultado e desprezado por ser considerado fraco e lixo. Todos à sua volta o ridicularizavam, chamando de lixo, pintavam seu rosto e até mesmo agrediam ele, vendo nele alguém mais do que frágil. O barman, observando toda essa cena, percebeu que o protagonista estava usando as palavras mais provocantes possíveis, deixando o cara confuso quanto ao motivo disso. Apesar de o faraó estar se mantendo sério, talvez fosse a chance de demonstrar o verdadeiro poder das lendárias luvas vermelhas e com a ajuda do seu fiel capanga cobra. Foi então que o faraó declarou que lutaria com toda a sua seriedade, ativando a habilidade de olhar de sangue, e esse poder permitiu que a cobra atacasse o jovem, se envolvendo em seu pescoço e começando a sufocá-lo enquanto o herói enfrentava uma dor intensa e sinistra. O faraó aproveitou para se mover furtivamente e lançar mais um ataque que o fez Jin-Gyu cair sobre o balcão do bar, percebendo que o seu corpo já nem sequer respondia mais como antes. A garota observava a luta, se deu conta que o faraó estava levando as provocações do protagonista a sério e sabia que o mesmo precisaria encontrar uma forma de sair dessa situação, ou poderia ser o seu último combate da vida. Determinado, o herói agarrou uma taça e ao se erguer com dificuldade gritou que poderia até perder para aquele adversário, mas que ainda buscava sua vingança, pois o faraó parecia desdenhar dele. Após tomar um gole do vinho, nosso herói decidiu que ele não iria recuar, prometendo que conseguiria superar o seu inimigo custe o que custasse. Em último grito, o prota declarou que mostraria ao faraó quem era o verdadeiro guerreiro, mas o vinho era incrivelmente forte e parecia colocar fogo em sua boca. Jin-Gyu começou a correr, pedindo água a todos para amenizar a dor. Esse comportamento deixou o faraó ainda mais irritado, pois ele percebeu que o prota ainda tinha um lado ousado, escondido sua aparência tranquila, que havia uma força mais do que inesperada também. Jin-Gyu, no entanto, não imaginava que esse cara o ameaçaria de uma forma tão direta, dizendo que ultrapassara todos os limites aceitáveis e que pagaria isso com a sua própria vida. O faraó então decidiu usar a sua técnica mais poderosa, convocando uma cobra com o objetivo de paralisar a sua vítima com uma única mordida. Um raio verde percorreu o corpo do protagonista, paralisando-o aos poucos. Ué, era o Avada Kedavra? O faraó então partiu para mais um ataque, determinando a encerrar o combate e não dar chance ao oponente de reagir. Os presentes assistiram impressionados pela crueldade e pela força do faraó contra o recém-chegado, e com o último golpe o faraó pediu uma taça de vinho, enquanto Jin-Gyu, ainda abalado, quase se envergonhou ao perceber o impacto que o golpe teve. Nos pensamentos daquele cara, uma lembrança antiga surgiu. Uma garota que certa vez o apoiou, questionando se ele estava sofrendo demais de novo, na escola, e essas coisas da vida, e das pessoas que humilhavam ele. No final, ela se mostrou disposta a protegê-lo, incentivando o cara a sempre se lembrar de lutar pelo que acreditava, pois ele já não era uma criança indefesa e agora tinha poder para reagir. Ele havia aprendido então a nunca mais se deixar ofender, e enquanto isso o prota ainda estava caído atrás do balcão do bar, sentindo uma dor intensa e lentamente voltando a si. Apesar da dificuldade para se levantar, o prota olhou para o faraó sem entender por que ele estava vermelho, como se fosse um tomate, como se tivesse alguma coisa mais em mente. Mesmo assim, ele resolveu perguntar para a garota quem era o rapaz que ousara desafiá-la, e no entanto, ao perceber que ninguém respondia, Jin-Gyu voltou a encarar o oponente. Ela então perguntou de novo quem era aquele estranho que havia o atacado, e o cara, observando a situação, exclamou que também estava curioso sobre ele, que estava colaborando com o recém-chegado, que deixou os presentes perplexos. Ninguém entendia como isso era possível, já que Feng conhecia o faraó, mas ainda assim permitia que o desafiante se dirigisse a ele daquela maneira direta, como se soubesse de algo interessante. Esse mistério fez com que alguns espectadores ali no lugar começassem a fazer as suas apostas. Um homem, por exemplo, apostou 100.000 pilas vermelhas. Nesse exato momento, o cara lentamente começou a se levantar, dizendo que aquela luta estava longe de ser ruim. Ele sentiu uma energia nova dominar, uma força que o faria derrotar a seu inimigo. Saltando de trás do balcão, ele se preparou para continuar a batalha, mais determinado do que nunca a vencer o faraó, mostrando que ele não estava ali para ser motivo de riso, e o cara, cansado das provocações também, gritou que estava farto e ameaçou matar o novato se ele ousasse desafiá-lo de novo. A garota apenas respondeu que o faraó poderia fazer o que quisesse, e essas palavras o encheram de satisfação, e ele partiu para cima do oponente com tudo. Tentando acertar o punho diretamente na cabeça do prota, o faraó foi surpreendido pelas novas habilidades de Jin-Gyu, que agora conseguia prever cada movimento do inimigo e desviar com facilidade. Cada golpe do faraó passava em vão, sem nem atingir o jovem.